Ei, Opa, você tá aí? beleza, maravilha, muito bom dia aí, satisfação falar com vocês, viu? Obrigado pelo espaço. Ô, legal, Vamos Raul. conversar. Nós já conversamos com o Raul várias vezes, já falamos com ele assim, como advogado, como deputado, como candidato. É sempre legal ter uma conversa, acompanhamos sempre as lives do Raul. Recebi críticas, viu, Raul? É, que beleza. Recebi críticas, mas eu falei assim, aqui uma das coisas que nós não temos aquela coisa, né, direcionado, não tem nada disso. E está aqui comigo também na bancada a Thaís Marques, jornalista Thaís Marques, o Moreto está descansando essa semana, afinal de contas ele diretão aqui, viu? Então, agora ele está no descanso. E você novamente na Assembleia Legislativa, Raul. Nós estamos voltando para a Assembleia Legislativa, eu sou primeiro suplente, né, de deputado estadual, a deputada titular é a Mônica Seixas, ela pediu licença para fazer um tratamento de saúde, a licença é de 4 meses e nós estamos assumindo no lugar dela. É uma situação um pouco delicada, né, porque é um período que eu espero que seja o mais breve possível, porque a Mônica, além de ser companheira de partida, é uma amiga, ela é daqui, oriunda aqui da cidade de Itu, né, da região metropolitana de Sorocaba, vizinha nossa aqui, é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, está com um problema grave de saúde, está tratando, então eu espero que ela volte o mais breve possível. Enquanto isso, nós estamos assumindo o mandato, esse período também pode ser estendido ou pode ser um período menor do que 4 meses, enfim. Mas o que importa é que nós estamos assumindo e vamos dar continuidade a algumas coisas que ela vinha tocando na Assembleia Legislativa, sobretudo aos projetos e à pauta em relação aos direitos das mulheres, né, com foco em relação às Sim. mulheres negras aqui no estado de São Paulo. E é claro que nós vamos também colocar a nossa agenda, que é uma agenda que eu já levei para a Assembleia, né? Fui deputado durante 8 anos, e a agenda da defesa aqui da nossa região metropolitana de Sorocaba, projetos, vai ser um momento importante, porque nós vamos começar agora a discussão do orçamento do estado de São Paulo, então nós vamos nos debater lá para garantir que a cidade de Sorocaba, a nossa região, Votorantim, Itu, São Roque, Piedade, enfim, são 27 municípios aqui na região metropolitana, que a gente consiga aí, aprovar recursos no orçamento do estado para atender a nossa região, coisa que eu já fiz quando era deputado, né? Sim. Foram a reforma de 3 postos de saúde na cidade de Votorantim, agora acabou de terminar a reforma completinha na Santa Casa, em Sorocaba, que é um hospital de referência na nossa região, né? Tem um tema também que está na agenda, que é gravíssimo, né, na ordem do dia, eu já vou iniciar as tratativas com a Sabesp, essa semana, inclusive, já vou pedir reuniões lá, para poder tratar da nossa Itupararanga, que está numa situação muito grave, aí, com trinta Sim, por sim, cento do seu isso. volume apenas. Daqui a pouco nós vamos entrar no volume morto, viu, ouvinte, que não está Chuvas acompanhando o tema. mesmo só em outubro, chuva forte. E a seca pode ser a maior dos últimos 100 anos aí no Brasil inteiro, então a estiagem está grande. Nós estamos já na bandeira vermelha na energia elétrica, né? Quem receber a conta de energia já vai perceber isso. Aumentou, né, a conta de energia. Então, o tema é importante e as outras questões todas, a volta às aulas agora, tem muito diretor pedindo para visitar as escolas, para ver a situação, tem muita escola estadual ainda sem condições de infraestrutura, né, para poder receber os nossos alunos, a comunidade do entorno também. Então, são temas aí que nós vamos estar tomando pé para poder fazer valer essa Certo. representação que é tão importante para a região, né? Raul, eu queria começar com você com uma seguinte situação. Trabalhei 36 anos em escola e aposentei em março do ano passado. Normalmente a gente perde, sim, alguma coisa do salário, né? Mas não tanto, né? E de repente, no mês seguinte, vem lá um desconto de 800 e poucos reais do meu salário, que não era para vir esse desconto, né? E é um dinheiro que faz falta para mim, faz falta para todos os funcionários públicos, porque todos estão tendo esse desconto e nós não temos. Acho que tem um ou dois deputados que estão atrás disso. Agora entra você também, que vai agora fazer tentar revogar esse decreto do governador que confisca, sim, foi um confisco do salário dos servidores aposentados. Tem muita gente que não pode pagar um plano de saúde porque tem o problema do IANSP, porque não tem médico, não tem laboratórios, e é muito complicado isso. Como que você irá fazer isso daí? Olha, para mim, primeiro eu quero dizer aqui para os ouvintes que um país que não investe na educação
E investir na educação é investir no prédio escolar, é investir no prédio escolar, é investir na alimentação escolar das crianças, é investir, mas é sobretudo uma relação humana que envolve basicamente a relação professor-aluno. Então, o profissional da educação, ele precisa ser valorizado. Olha, nos anos 60, para quem não sabe aí, eu já estudei isso, né? Não tenho idade para ter acompanhado isso em loco, o professor ganhava mais que promotor público. Quando os militares assumiram com o golpe 64, que começaram a degradação da carreira de professor. E aí a gente teve uma inversão no Brasil. Hoje um professor ganha menos que promotor, ganha menos que juiz, né? E não tem como desenvolver um país assim. Aliás, hoje agora, né, quem está ganhando bastante no Brasil, aí tem general que é ministro, está ganhando mais de 100 mil reais. Então, Sim. uma coisa completamente descabida. E qualquer país que você olhe que é desenvolvido, você pegar Japão, Inglaterra, Itália, Alemanha, os Estados Unidos, Canadá, as principais carreiras de Estado são as carreiras ligadas à educação pública. É claro, você tem também a alta burocracia de Estado, né, que lida com as questões de planejamento, segurança nacional, né, da alta tecnologia, também precisam ser valorizadas. Mas as carreiras ligadas à formação, porque, inclusive, para a alta burocracia de Estado acessar, por exemplo, ó, o alto comando das Forças Armadas, direção do Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, Parlamento, né, as engenharias todas, a parte de inovação tecnológica, você precisa ter uma boa base, porque senão você não consegue, né, desenvolver. E aonde que está essa base? Essa base está na rede pública educacional, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E esse é um problema grave que a gente tem no Brasil hoje. Nós temos poucos estados, eu vou citar aqui o caso do Maranhão, onde o piso salarial hoje do professor está em quase 5 mil reais, tem uma valorização das carreiras do magistério, pouquíssimos estados. E o estado de São Paulo, que é o mais rico da federação, aqui nós estamos vendo uma situação invertida, viu, pessoal? Aqui, além de não ter essa valorização, nós estamos vivendo um momento de retirada de direitos. Teve a reforma da Previdência, isso que você falou é impacto ainda da reforma da Previdência do governo Dória, né? Que foi uma reforma da Previdência que o Dória disse para a opinião pública que ia ter uma economia de 10 bilhões de reais em 10 anos. Só que da onde está vindo essa economia, essa suposta economia do funcionalismo? Ou seja, ele pôs a mão no bolso dos funcionários públicos e disse que ia fazer uma economia. Só que está, inclusive, tirando dinheiro de circulação, viu? Porque isso piora a movimentação, porque o professor, qualquer servidor público, ele não guarda o dinheiro embaixo do colchão. Esse dinheiro circula, vai no supermercado, reforma a casa, troca o carro, compra roupa. Então, assim, isso está, inclusive, ajudando para frear o desenvolvimento econômico do nosso estado. Por quê? Porque esse dinheiro, sabe para onde foi? Esse dinheiro está indo para pagar precatório, para entregar para o governo federal para rolar dívida pública. Esse dinheiro entrou num sumidouro, saiu do bolso dos servidores públicos e está entrando num sumidouro de dinheiro público. Então eu vou dizer aqui para você que, infelizmente, agora o Dória está com mais um projeto aí, que é o PLC 26, Sim, que vai mesmo. reduzir o vencimento do professor categoria A em 10%. Então, assim, são coisas de fato que nós estamos entrando na Assembleia Legislativa para fazer a discussão inversa. Nós vamos lá para defender a carreira do magistério, né? Inclusive, já disse aí aos deputados que são ligados à educação que eu estou entrando, inclusive, com um acelerador lá embaixo, estou fazendo mapeamento de todos esses decretos e eu vou entrar com PDLs para caçar todos. Porque se eu ficar 1 minuto na Assembleia, 1 hora, 1 mês, 4 meses ou mais meses, minha ideia é dedicar quase todo o tempo também à defesa aí das carreiras, tanto da educação quanto da saúde pública, que são duas áreas que não dá para fazer país, viu, pessoal, sem estruturar essas duas. Estamos vendo aí, olha que a pandemia estraga que está fazendo. Quase 600 mil mortos, e sem contar as outras pessoas que morreram porque a UTI ficou lotada, a pessoa tinha câncer, tinha pedra no rim, tinha um monte de outras doenças e ficou sem vaga na UTI. Então nós podemos colocar aí mais de 1 milhão de mortos por conta dessa pandemia no Brasil. E aonde faltou? Claro, faltou comando, faltou planejamento, mas faltou também SUS. Faltou um SUS robusto que tinha não só atenção, mas também desenvolvimento, porque o Brasil não produz vacinas. E o SUS poderia, se o SUS fosse desenvolvido no Brasil, nós poderíamos ter um braço dele que é de inovação em fármacos. Por que na Alemanha tem vacina e por que o Brasil não tem vacina? Isso é escândalo. Por que na Índia tem vacina, pessoal? A Índia tem vacina, viu? Um país de caça social e conseguiu desenvolver vacina. O Brasil, um país de 218 milhões, um país que fabrica aviões.
8 países no mundo só fabricam aviões, o Brasil fabrica aqui em São José dos Campos, o país que tem prospecção de petróleo em águas profundas, é pioneiro nisso, tá aí a Petrobras. Então, e não tem a vacina, não tem nem respirador. Tem 4 empresas no Brasil que fazem o respirador, nenhuma delas tem o controle tecnológico total, todas importam as peças. Então, assim, foi um desfalque generalizado nessa matéria, e a gente tem o SUS. Então, nós precisamos desenvolver o SUS e desenvolver o sistema educacional no Brasil, e não tem como falar disso sem falar na valorização do professor do magistério. Isso que você falou é um absurdo, já estou sabendo. Inclusive, eu quero dizer aqui, se tiver mais professor nessa situação, mande para mim depois o Olerite no meu zap, Sim. Ou na minha rede social, porque eu vou fazer uma fala na tribuna da Assembleia e vou mandar para o secretário estadual de Educação denunciando essa situação absurda. Não é? A gente tem aí altos salários e cortar salário do professor não é um absurdo. Né? Quando você lembrou da categoria O, categoria O é a última categoria que escolhe as aulas, o que sobra. E a lei da categoria O é muito complicado, porque ele tem ele não pode faltar, ele tem uma determinada carga horária que ele pode faltar, e eu já tive situação, quando eu fui diretor de escola, que eu tive que encerrar o contrato da categoria O, porque simplesmente ele faltou assim 3 faltas e não pode mais. Então é muito complicado isso daí. Estou recebendo aqui uma mensagem de Holtz. Ele escreveu ela no Holtz. Não se esquecer que o nobre deputado Raul Marcelo ajudou o GEPASSE, que é o hospital referência do tratamento do câncer infantil no país, né? Que legal. Muito bom, hein? Isso. Thaís Marques, você tem perguntas ao deputado Raul Marcelo? Eu tenho. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Thaís, tudo bom? Eu gostaria de falar sobre a represa de Tupararanga, né? Quais serão as medidas adotadas pelo governo para evitar o racionamento de água? E podemos descartar esse racionamento ou é uma coisa que pode vir a acontecer? Olha, infelizmente nós temos uma situação hoje nacionalmente que nós estamos numa espécie de racionamento na medida em que você aumenta a bandeira tarifária. Então já estamos na bandeira vermelha, então as pessoas já estão pagando mais caro e é claro, o que acontece? As pessoas já estão economizando água. Então a pessoa que ficava no banho ali 3 minutos já passou para 1 minuto e meio, quem regava um jardim já parou de regar. Então já tem, isso é nacionalmente, já tem um clima no Brasil, né, de preparação da sociedade brasileira para o racionamento, por conta de nós acabamos com o horário de verão, foram feitas algumas coisas também pelo governo Bolsonaro assim que são impensáveis. Por que acabaram com o horário de verão, que era inclusive um expediente importante para poder economizar energia, sobretudo no Nordeste brasileiro? Então assim, e não foram feitos os investimentos também, desde o Temer para cá, o investimento em hidrelétrica, energia solar, captação de água de chuva, isso aí tudo meio que parou no país. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação a Sorocaba, nós temos uma questão grave, qual que é o problema? Não é a nossa única fonte exclusiva de água, e também de Votorantim, não são todos os municípios da região metropolitana que dependem de Tupararanga, mas Votorantim e Sorocaba dependem bastante. E aí Tupararanga, qual que é o problema? A Votorantim tem uma empresa que é municipal, que cuida da água. Sorocaba tem a OSAI, que é uma empresa pública, uma autarquia, inclusive é um orgulho nosso aqui. O Manga deu uma entrevista recente que quer privatizar, nós vamos fazer uma luta na cidade para não deixar privatizar, porque se a gente tem hoje quase 100% do esgoto tratado em Sorocaba, a água encanada em quase todos os domicílios, é por conta dos engenheiros do SAI que estão lá lutando há 40 anos, inclusive limpando o rio. Então o que acontece? Mas não é essa a realidade em todos os municípios do entorno de Tupararanga, é importante que o ouvinte saiba disso. Vários municípios do entorno de Tupararanga, quem faz o tratamento de água e esgoto e o encanamento da água, a distribuição de água, é a empresa Sabesp, que é uma empresa estadual, portanto ela é de responsabilidade do governo do estado de São Paulo. E qual é o problema da Sabesp? É que ela é uma empresa de capital misto. 48% das ações da Sabesp, inclusive, são negociadas na Bolsa de Nova York. É uma empresa hoje que ela foi quase toda privatizada. O governo do estado ainda tem a maioria das ações, é por isso que a gente tem um controle público. No entanto, ela funciona com uma lógica híbrida. Ela tem a lógica privada, que é para dar lucro e para dar o retorno para os acionistas, e tem também a lógica pública. Qual que é o problema dos últimos anos? É que o setor privado, a lógica de dar lucro e economizar dinheiro com a Sabesp, ela tem imperado dentro da
empresa. Então, em vez de a Sabesp fazer investimentos de longo prazo, tratamento de esgoto, fontes novas de captação de água, preservação das nascentes, isso aí tudo, pessoal, é investimento caríssimo e de longuíssimo prazo. A Sabesp tem girado o seu caixa para atender os acionistas. Então, a empresa vive hoje um processo de subversão. Ela está abandonando o interesse público e caminhando para o interesse privado. Foi por isso que faltou água na cidade de São Paulo, há um tempo atrás já, que foi aquela grande seca que nós tivemos e que virou um desespero generalizado na cidade de São Paulo. Qual é o problema? A Itupararanga, então, por exemplo, o município de Ibiúna é Sabesp, vários municípios do entorno ali são Sabesp, e eles não fazem tratamento de esgoto. A Sabesp colocou esses municípios, o entorno de Itupararanga, no final da fila para receber os investimentos de tratamento de água e esgoto. Então, o que acontece? A Itupararanga recebe esgoto in natura de várias cidades. E para agravar esse quadro, nós temos também a região ali de Piedade, que tem muitos agricultores que trabalham com hortaliças, com hortifruti, e que também não recebem um atendimento técnico aí por parte da Secretaria da Agricultura e acabam que muitas vezes despejando também agrotóxicos em Itupararanga. Então, é por isso que a situação em Itupararanga é grave. Tem vários estudos da UFSCar já mostrando isso, inclusive, que na medida em que a água baixa o volume, hoje está em 30%, vai ficar mais caro, já está mais caro para fazer o tratamento. Por quê? Porque é uma água que chega sem qualidade, ela chega com agrotóxico, chega com esgoto, né? E quanto mais vai abaixando o volume, mais essa situação se complica. Então, nós estamos na iminência aqui, sim, então nós vamos correr um risco grande no segundo semestre de ter que fazer racionamento ou ter que também ter encarecimento aí na conta de água, e nós vamos acompanhar isso de perto. Quais são as medidas que eu vou tomar na Assembleia? Reunião com a Sabesp, urgente, para mudar o plano de investimentos da Sabesp. Os municípios do entorno do Pararanga precisam receber os investimentos para tratar o esgoto, e aí a Secretaria da Agricultura, para tratar da questão do agrotóxico, para não ter agrotóxico sendo despejado no Tupararanga, o quanto antes, para que a gente, mesmo com o volume da água sendo baixo, a gente não tenha esse encarecimento e a possibilidade de racionamento, porque a gente possa continuar fazendo a captação, porque o problema é que a hora que chega no volume morto, o volume de dejeto, né, de esgoto é muito grande, por conta da situação da proporção, né? Quando está cheia lá em Itupararanga, esse problema não vem tanto à tona. Agora que baixou, ele está colocado. Então, a Sabesp é a responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, e é por isso que a Assembleia, o trabalho da Assembleia fica muito importante. Então, inclusive, já tem um conjunto de requerimentos, pedido de audiência com o presidente da Sabesp, pedido para que o presidente da Sabesp venha até a Assembleia Legislativa, para que a gente trate desse tema o quanto antes. É uma situação aí que eu estou muito preocupado, porque nós não podemos admitir, né, que a gente tenha aí racionamento de água nos municípios aí que são abastecidos pela Itupararanga. E sobre essa agravante da situação hídrica aqui no estado de São Paulo, aqui na nossa região, é uma coisa que os técnicos, que os meteorologistas dizem também que até o ano que vem é para piorar isso daí, né? Uma coisa complicada. Raul, você falou para nós sobre que diretores entram em contato com você sobre as condições das escolas no retorno das aulas. Eu ouvi eu sou muito ouvinte, antes de vir para a rádio, eu ouço o Pulo do Gato da Bandeirantes, e essa semana um dos repórteres lá da Bandeirantes, os ouvintes reclamando lá numa escola do Capão Redondo, que a escola começou com uma reforma agora nesses últimos 15 dias, mais de 1.000 alunos que foram separados por cores assim, você é do grupo tal, você é do outro grupo, e alunos tendo que se deslocar mais de 1 quilômetro de suas residências, dos seus locais. O Estado teve, durante todo esse tempo que não teve aula, momentos para fazer as reformas das escolas. Aqui em Sorocaba tem várias, também continuam em reformas, né? O que esses diretores falam com você? Qual é as ações que você pretende fazer? Olha, primeiro que não é verdade a fala do secretário estadual de Educação de que todas as escolas do estado de São Paulo estão em condições plenas de receber os alunos para a volta às aulas. Não é verdade. Infelizmente não é verdade. Tem escola que tem problema até no bebedouro. Então, como é que você vai manter uma política sanitária adequada, que é garantir, não é, que as crianças não espalhem o vírus, né, do coronavírus entre elas, e isso não vá para a casa das pessoas? A gente sabe que tem muita criança que mora com o avô, com a avó,
professores, inclusive da rede pública, com muita comorbidade. Então, como é que você vai evitar isso se a escola, às vezes, não tem um bebedouro adequado? Né? Ficam todas as crianças, às vezes, usando a mesma torneira. E a gente sabe que, às vezes, a criança vai lá e põe a boca na boca da torneira. Isso acontece. Então, assim, são questões de infraestrutura básica que nem todas as escolas estão em condições de atender. Ou é a sala de aula ali arejada, com o ventilador funcionando. Falar coisas assim, pessoal, parece que não é, mas é a realidade, viu? Quem conhece a situação, às vezes tem muitos ventiladores que estão quebrados. E para você garantir que o vento circule, você tem que deixar a porta da sala aberta, colocar as crianças na sala com distanciamento, abrir as janelas e ligar o ventilador. Por que tem que ligar o ventilador? Para que a gente não fique ali com aquele ar viciado. Se tiver uma criança com coronavírus e porventura a máscara dê aquela escorregadinha, escape pelo nariz ali, pronto, já está o coronavírus circulando no ar. Então você tem que ter o ventilador ligado. O ambiente escolar tem que estar bem arejado. Então tem denúncias nesse sentido. Nós vamos fazer aí a verificação em loco e eu quero levar um relatório bem minucioso da situação das escolas aqui de Sorocaba. E se você é da região, está escutando também essa entrevista, mande para a gente. Se você é professor, diretor ou diretora de escola, mande para a gente. Não precisa, pode mandar de forma anônima, porque a gente sabe que existe às vezes, né, uma situação depois de questionamento, né? Vocês viram aí, eu fui chamado para dar entrevista, já teve gente que já criticou, a gente sabe, né? Tem funcionário na delegacia de ensino, na diretoria de ensino, tem o pessoal aqui da DRS. Eu desbaratei uma quadrilha que operava dentro do conjunto hospitalar de Sorocaba, pessoal, e foi gente presa. Lembro disso. Foi gente presa, entendeu? Então, assim, esse pessoal morre de medo, entendeu? Ó, eu estava atuando como advogado, todo dia eu arrumo uma hora e meia no escritório para poder analisar os contratos do governo Manga. Eu estou na oposição, a oposição tem que fiscalizar. Desde janeiro, olha, eu já fiz 4 denúncias. 2, que eu fiz uma, inclusive, para o Ministério Público Federal, de desvio de até 10 milhões de reais no contrato da merenda. Então, assim, tem um pessoal aí que, de fato, escutou o nome do Raul Marcelo, entendeu? Dá até desinteria. Eu conheço. E tá certo mesmo, é para dar desinteria, para ficar com o estômago frouxo, entendeu? É para não dormir de noite. Porque nessa parte eu sou implacável e agora que nós estamos retomando o mandato de deputado, já montei uma linha aqui de investigação em relação aos contratos, não só de Sorocaba, mas também alguns municípios da região. E nós vamos ficar em cima. Eu quero dizer aqui aos diretores de escola que podem ficar tranquilos, eu vou até a escola, não precisa mandar o nome, é só mandar o nome da escola, não precisa mandar o nome do diretor, se você também é professor, não precisa mandar seu nome, só manda a escola e fala, Raul, aqui está com goteira no telhado, aqui está sem bebedouro, o bebedouro está quebrado, aqui os professores voltaram e não tem a máscara, eles não disponibilizaram a máscara, tem que ser as duas, a PFF2 e a acrílica, entendeu? Aqui não tem álcool em gel, então é só mandar que nós vamos, porque o secretário estadual de educação está dando entrevista todo dia nos órgãos de imprensa, dizendo que as escolas agora de São Paulo são escolas suíças, que está tudo maravilhoso, está tudo lindo. Então, se tiver denúncia, é só mandar. E aí esse pessoal pode reclamar mesmo, porque nós vamos ficar em cima, essa é a função, a gente é pago para isso, né? Sim, legal. São 9h33, estamos conversando com o deputado Raul Marcelo, ele que assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo PSOL. Thaís. Deputado, o padre Flávio, gestor da Santa Casa de Sorocaba, sempre que tem oportunidade, lhe agradece pelo envio de emendas para a reforma, principalmente no telhado da instituição. O senhor continuará com o envio de emendas não só para a saúde, mas para outros setores também? Quero mandar um abraço aqui para o padre Flávio, né? Aliás, eu fiz uma denúncia recentemente da privatização de uma unidade básica de saúde aqui de Sorocaba, né? O PA do São Guilherme, e eu usei inclusive os contratos que a Santa Casa tem, que são públicos, está tudo na internet, para poder, como referência de gasto correto, de investimento correto na saúde. Só para o ouvinte ter uma ideia, o PA do São Guilherme foi privatizado por uma empresa chamada Abrades, de Ribeirão Preto, e a empresa está recebendo R$ 4.500 por cada leito de suporte ventilatório. A Santa Casa recebe 2.500 por leito de UTI, que é muito mais complexo. Então, sim, Santa Casa é um exemplo de administração proba, de administração eficiente. Nós conseguimos um trabalho, quando eu era deputado, junto no outro mandato, né, com o padre Flávio, para retomar o tratamento de câncer. Para quem não sabe, os pacientes de câncer em Sorocaba eram encaminhados para Guarulhos, às 3 horas da manhã. Ficavam, às vezes, sem tomar café e eram atendidos às 10 horas da manhã. Então, ficavam 6, 7, 8 horas
lá em Guarulhos, esperando, às vezes, com familiares sentados na calçada. Era um vexame. A imprensa Sorocaba sempre denunciava. Então, nós conseguimos aprovar no orçamento os recursos necessários para construir a Casa Mata. O equipamento foi comprado, o novo equipamento de radiologia foi comprado pelo Ministério da Saúde. E aí hoje nós temos, tá novinho, né? Tá funcionando, já tem uns 2 anos já que está funcionando lá, o novo Centro de Oncologia da Santa Casa. Foi uma parceria que nós fizemos. Conseguimos também os recursos para fazer a reforma completa no telhado da Santa Casa. A Santa Casa, para quem não sabe, gastava um dinheiro absurdo com queima de equipamentos, queima de lâmpadas, porque além de chover dentro, a fiação era muito antiga, então alagava a laje e aí dava curto-circuito na fiação. Olha que coisa absurda, hein? O hospital referência aqui na região nossa, e sobretudo agora no Covid, que já foi referência na febre amarela, na gripe espanhola. A Santa Casa, ela mora no coração de Sorocabano. Teve uma época difícil, né, de muito escândalo de corrupção na gestão antiga da Santa Casa. Ela foi trocada, o padre Flávio assumiu, está fazendo esse trabalho importante. E tinha o telhado todo danificado. Então agora foi feita essa reforma e eu quero fazer uma luta agora, nesse orçamento, para tentar garantir recursos para poder terminar aquele prédio que tem dentro da Santa Casa, que está parado, uma obra parada. Ali cabem mais 40 leitos de UTI. Faz tempo isso daí, viu? Para quem conhece o prédio ali, vai saber do que eu estou falando. É um prédio que está... Os tijolos estão todos aparecendo, assim, a alvenaria. Ele está num processo de construção, mas está parada essa construção já há umas 2 décadas já, né? Então, eu estive lá esses dias visitando, inclusive vou voltar, mas eu fui lá, inclusive, como advogado para conhecer mesmo a questão. Agora eu vou na condição de deputado, que é um projeto que eu quero pôr no orçamento, vai ser uma verba grande, eu quero comprar uma confusão lá na Assembleia, eu quero fazer uma briga no orçamento para garantir que a gente possa terminar aquele prédio. Se não for terminar pelo menos 100%, uns 50% dele, porque ele aumentaria demais a capacidade de atendimento da Santa Casa, que além de ser uma referência hoje no câncer aqui na região, foi referência de Covid, também é referência no atendimento à saúde da mulher. A gente pode avançar mais e é o grande hospital, que é um hospital municipal e também tem esse perfil de atendimento regional, né? Raul, eu vou aproveitar, eu quero encerrar com você com o seguinte. Era esperada a votação de ontem para esse encaixotar desse voto impresso? Olha, eu vou dizer para você assim, eu não imaginava que aos 42 anos de idade, eu faço política acompanho a política desde fora Collor, tá? Para quem não sabe, desde 92, eu comecei com meu pai, eu ia comprar jornal pro meu pai de domingo na banca, e acompanhar as rádios também, então é uma coisa que eu gosto, sempre acompanho a política, acabei indo para a Câmara Municipal, e eu achei sempre que a gente estava numa espécie de caminhar para a frente no Brasil em matéria democrática, em direitos sociais, o país passou por um período de autoritarismo, ficou muito desigual, aí veio a Constituição de 88, a gente começou a ter um processo de reformas sociais, universalizamos o ensino fundamental no Brasil, que muitos falavam que era impossível, né? Teve o processo também de controle inflacionário, aí vieram as políticas sociais dos anos 2000, então eu tinha na minha cabeça que o Brasil só ia caminhar para frente. Eu quero dizer aqui aos ouvintes, eu nunca imaginei que nós pudéssemos, de repente, ter manifestação no Brasil para voltar o voto em papelzinho. Olha, é surreal isso, entendeu? Porque Sim. o voto em papel, pessoal, eu já acompanhei a votação em papel, era uma bagunça, entendeu? É a urna que some, o pessoal rasgava os papéis, dava uma brigaiada para quem acompanha, no Salesiano era a apuração do voto em papel. Ficavam noites ali, era uma briga atrás da outra, confusão, entendeu? E a urna eletrônica veio no Brasil por conta de uma demanda para poder moralizar a eleição. O pessoal fala, mas nos Estados Unidos nem todos os estados é urna eletrônica, é porque lá o voto não é obrigatório, não tinha o número de fraudes que tinha no Brasil. O que sumia de urna antigamente, que a urna às vezes ficava num barco lá na Amazônia, 2, 3 dias dentro do barco, a urna de papel, a urna tinha 100 votos, chegava com 1.500, 5.000 votos lá depois para apurar, entendeu? Então, assim, ela foi uma demanda no Brasil para que a gente pudesse moralizar o processo eleitoral. E não, os votos não tramitam pela internet, entendeu? O pessoal não sabe, às vezes são todos auditáveis. O PSOL, inclusive, já pediu várias auditorias. Qualquer partido pode pedir auditoria nas urnas. Os ministros do TSE não ficam no quartinho escuro. Eu fico imaginando, né? Quem acredita nessas coisas deve acreditar também em Lobo Mal, né? Porque imaginar os ministros, o Barroso, Gilmar Mendes, com 100 milhões de votos num quartinho escuro,
vendo qual que é o deputado que eles vão eleger, qual é o senador, entendeu, pessoal? Então, assim, umas coisas. E quem acusa foi eleito pelo sistema, né? O Bolsonaro foi eleito por esse sistema. Nós precisamos avançar? Claro que precisa avançar. Aumentar as auditorias, aumentar o controle social, o controle público, assim, agora voltar. Daqui a pouco nós vamos ter manifestação aí para voltar a ter a orelhão, né? Ter mais orelhão público, entendeu? A manifestação para voltar a máquina de escrever. A máquina de escrever eu até apoio, viu? Porque eu fiz datilografia quando eu tinha 13 anos e foi um curso que se perdeu, né? Então, assim, o Bolsonaro disse que tinha umas denúncias que comprovariam as fraudes, ele fez aquela live dele, eu assisti, ele trouxe um astrólogo especialista em acupuntura e árvore, o vídeo do astrólogo, porque o astrólogo não quis ir na live, né? E depois ele terminou a live dizendo que não tinha provas, mas tinha indícios. Então, assim, não existem provas de que mostrem, né? Pode ter problema numa urna aqui, outra ali, mas são 100 milhões de votos, né? Agora, que coloquem em questão, nós temos que caminhar para frente. Vou dizer que fiquei feliz pelo Congresso ontem, a Câmara dos Deputados ontem ter aprovado a volta em voto impresso. Isso aí é beneficiar as milícias e a bagunça no processo eleitoral. Agora fiquei triste porque o Congresso aprovou um outro projeto antes, viu, para retirar direitos do jovem trabalhador. Agora eles aprovaram uma história de carteira verde e amarela, que a empresária vai poder contratar o jovem sem 13º, sem férias e sem FGTS. E vai poder receber até R$550, ou seja, menos que um salário mínimo. Então são coisas que a gente fica triste, mas pelo menos o voto impresso não foi aprovado, que ia gerar uma bagunça aí generalizada no processo eleitoral, que é isso que eu acho que o Bolsonaro quer para concluir. Por quê? Porque ele está caindo, né? O Brasil está com 50 milhões de desempregados, a pandemia está descontrolada, difícil, vieram os escândalos aí na compra de vacina, então a situação eleitoral dele complicou, ele está tentando arrumar uma desculpa, inclusive na minha avaliação, para nem ser candidato. Ele vai falar, não aprovei o voto impresso, então eu não vou ser candidato, porque a chance dele ir, inclusive, para o segundo turno está diminuindo bastante. Então eu achei bom a Câmara dos Deputados não ter aprovado essa questão, mas nós temos que voltar rapidamente as atenções aí aos direitos sociais, emprego e a CPI da Covid lá que está no Senado, porque ela está mostrando muita corrupção aí para o povo brasileiro em torno das vacinas. Muita coisa. 9h42, nós conversamos com o deputado estadual pelo PSOL, Raul Marcelo. Raul, muito obrigado mais uma vez por atender a nossa equipe, uma conversa legal, uma conversa gostosa, esclarecedora. Aos amigos funcionários públicos da educação, nós temos mais um nome com quem nós podemos contar e tentar tirar esse desconto de nossos olerites. Raul, muito obrigado. Microfones da Nova Tropical sempre aberto para você. Eu que agradeço, quero mandar um abraço aqui a todos os profissionais da educação, né? Eu tenho uma irmã que é diretora de escola, viu, pessoal? Então, desde pequenininho, eu tenho 2 irmãos professores, então desde pequenininho em casa essa questão da educação, e ela de fato transforma as pessoas, né? Transforma as pessoas porque dá liberdade pra gente, porque na medida que a gente tem um conhecimento, né? Esse conhecimento acumulado da humanidade, né? Que a gente sabe que nós começamos a nossa jornada lá nas savanas africanas e fomos perambulando pelo planeta Terra inteiro, entendeu? E desenvolvemos a filosofia, a política, entendemos o funcionamento da natureza com a biologia, agora estamos começando a avançar com conhecimento, inclusive estelar, né? Teve uma nave que desceu em Marte, então o conhecimento ele se expande de uma forma fantástica. E o lugar para fazer a corrida de bastão, que é igual na Olimpíada lá, viu, pessoal? O conhecimento é assim, um corredor vai dar o bastão para o outro. O centro é a academia de Platão, é a escola, é o professor com o aluno, um professor inclusive humilde, né, que sabe que nada sabe, que está ali para compartilhar aquele momento mágico, é uma coisa sagrada, pegar na mão da criança, ensinar a escrever, entendeu? A gente não esquece desses professores fantásticos. Então nós precisamos valorizar, porque o Japão mostrou, foi destruído na Segunda Guerra Mundial, e fez uma inversão completa. Uma das melhores carreiras no Japão é a carreira de professor de ensino fundamental. Em 20 anos, o Japão voltou a ser uma potência mundial. E é uma potência, inclusive, no esporte, para quem viu o rendimento do Japão na escola, uma potência em matéria de segurança pública. Então, a China está indo pelo mesmo caminho. A Alemanha também foi dividida em 5. O pessoal não sabe, a Alemanha foi dividida em 5 depois da Segunda Guerra Mundial. Também investiu tudo em educação.
e 20, 25 anos depois também estava aí numa situação melhor do que inclusive se encontrava antes da Segunda Guerra Mundial. Então, não tem outro caminho para o Brasil a não ser esse caminho de valorização dos profissionais da educação, da escola pública e de inclusive interseção entre a educação e o esporte. Então, eu quero dizer aqui, mandar um abraço para todos os profissionais da educação e dizer que o mandato nosso vai estar inteiramente ligado a essa questão e nós vamos comprar uma briga na Assembleia, assim, para acabar com esses descontos, porque isso desmotiva que o jovem queira entrar na carreira, viu, pessoal? Isso é gravíssimo. O jovem que quer virar professor hoje, se tornar um diretor de escola, ele olha e fala, poxa, mas os aposentados estão reclamando, então eu não vou querer assumir a carreira, tá joia? Então isso é desmotivador, inclusive, para esse intercâmbio geracional. Grande abraço a todos, muito obrigado pelo espaço aí, parabéns aí à Nova Tropical FM 105,9, é uma satisfação poder falar com vocês. Legal.